fui justificado pelo sangue. Sai do chão se você foi perdoado, canta. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre, Eu sou livre, eu sou livre, eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Levanta a mão pro céu e canta, eu fui perdoado sim. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Ana Paula, a paz do Senhor. Irmã Elisângela, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quem me vê assim cantando não sabe Aleluia. mas eu atravessei o rio. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez. Louvado seja Deus. Bendizendo ao nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória. Fui justificado pelo sangue. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, antes de começar, né? Já saudei os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria mandar um abraço para algumas pessoas, porque às vezes, irmãos, eu quero já me desculpar aqui, no calor da live, né, na unção do Espírito, quando a gente está envolvido, a gente não consegue ler cada comentário. Então, depois que eu vou assistir o vídeo, às vezes eu vejo alguém tendo pedido uma oração, tendo pedido para mandar um abraço, e às vezes na hora da live eu não vi. Então, eu peço já perdão aos irmãos. Tenho um carinho por todos os irmãos. E aqui eu queria mandar uma mensagem especial para meu pastor querido Jorge Lefundes, juntamente com a missionária da Luz, sua esposa, nos pastoreou um tempo lá em Salvador, eu e meu esposo, presbítero João. Foi uma bênção, foi um período de aprendizado. Deus te abençoe, pastor Jorge. Sou muito grata a Deus pela tua vida. Foi um pastor que nos abençoou, foi um pastor que nos acolheu. E eu amo muito a tua vida, pastor, juntamente com a tua esposa. Deus abençoe esse ministério, Deus abençoe os irmãos. Transmite o nosso abraço, transmite a nossa saudade aos irmãos em nome de Jesus. Queria também mandar um abraço, um beijo para o nosso querido Edmilson, filho da nossa irmã Marta. Ela ficou mandando um comentário e eu não vi na hora. Me desculpe, minha irmã, viu? Vocês são bênção, Edmilson. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê vitória. Amém? Queria também me reportar a irmã Marta Franco. Ela disse que estava com insônia, irmão, não está conseguindo dormir há alguns dias. Nós vamos orar por você hoje, Marta. Viu? Em nome de Jesus. Desde já eu profetizo vitória sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus agora, juntamente com a igreja que está comigo. Marta, que toda insônia caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a partir de hoje você consiga dormir e ter sonhos bons na presença de Deus. Que todo mal, todo espírito maligno que não quer permitir o seu sono, que é reparador, seja repreendido agora em nome de Jesus. E eu creio que vamos ter retorno de vitória aqui, Marta, sobre a sua causa. Amém? Deus abençoe o nosso irmão Zé também, lá do pastor Lefundes, que sempre pede oração pela sua família. Deus abençoe a sua família. Amém, irmãos? Se eu esqueci de alguém, o Espírito Santo vai lembrando, tá certo? Então, o que eu não ver hoje, no próximo eu já comento, e assim a gente vai dando lugar a Jesus, amém? Glória a Deus. Estou feliz de nós estarmos aqui de novo. Deus está abençoando essa obra, né? É uma pequena obra, mas é uma obra que agrada a Deus. Estamos juntos, estamos conectados para bendizer o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que onde estiver dois ou mais reunidos, irmãos, o Senhor está presente. Então nós já estamos com a presença de Jesus aqui. Ele não pode faltar, ele é o dono da festa. Toda festa tem que ter Jesus para ter vitória. E a nossa reunião, a nossa eclésia, ela tem Jesus. Amém? Então seja bem-vindo. Você que já é crente, você que não é crente, você que é ateu, você que é evangélico, você que é de outra denominação, de outro segmento, seja bem-vindo. Jesus disse: vinde a mim. Então não sou eu que vou restringir nada aqui nessa noite, amém? Deus abençoe a todos. Vamos nos alegrar hoje na presença de Deus, vamos orar.
Se você tiver um pedido de oração, já mande. Se eu não ver, eu já oro por todos os pedidos que estão no comentário. E Jesus vai nos visitar. Amém? Jesus vai dar vitória. Jesus vai nos contemplar nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Então, desde já, irmãos, vamos orar. Vamos apresentar essa noite ao Senhor. Vamos apresentar esse trabalho ao Senhor. Eu peço também, irmãos, que ore por essa live. Parece uma coisa simples, mas o inimigo tem fúria. Então, eu peço intercessão. Quando você estiver orando, querido, me apresente essa live. É um projeto de Deus. Eu já tenho visto o resultado. Pessoas têm se aproximado de Jesus. Pessoas têm me ligado para falar a respeito da live, da palavra que tem ouvido, da palavra que penetrou no seu coração. Então eu tenho ficado feliz, mas com isso o inimigo também vem com a fúria. Então eu peço ajuda aos irmãos em intercessão. Lembra de nós, somos carentes das orações, oremos uns pelos outros. Né? Não tem ninguém aqui que possa dizer, né? Eu não preciso de oração. Todos nós precisamos de oração. Eu não posso pedir só oração a você e não orar. Mas temos que orar uns pelos outros. Amém? É como a palavra nos ensina. Então vamos orar agora nessa noite em nome de Jesus. Uma sua fé com a minha. Vamos clamar para que adentre essa live aqueles que precisam ouvir a palavra que vai ser ministrada hoje. Vamos orar para que o Espírito Santo tome a direção. Amém? Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Meu Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer nessa noite. Pai, porque tu és digno de honra, de glória, de louvores, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, quero te agradecer porque hoje mais cedo eu estava um pouco indisposta, mas o Senhor já me trouxe vitória. E eu te dou graças, eu te dou louvores, porque o Senhor é o Deus que cura, meu Pai. O Senhor é o Deus que opera, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta. O Senhor batiza com o Espírito Santo e o Senhor leva para o céu. Meu Pai, neste momento, Pai, eu quero te apresentar essa live, Senhor, que nasceu primeiro no teu coração e depois nasceu no meu, Senhor. É projeto teu, meu Pai, é projeto teu, Senhor, para a glória do teu nome. Meu Pai, desde já vai libertando as vidas, vai despertando vidas para entrar nessa live agora. As vidas, meu Pai, que precisam ser alcançadas por essa palavra que vai ser ministrada nessa noite, ó Pai. Oh, Rande canta Narasúria. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, esse demônio que está prendendo essa vida para não contemplar essa live, para não ser edificado e não ser liberto, seja repreendido agora em nome de Jesus, ó Pai. Vai quebrando as cadeias malignas, toda a ferramenta preparada contra nós nessa noite não vai prosperar, Senhor. Por um caminho o inimigo vem, mas por 7 ele foge da nossa presença. Hanaramandaravassúria. Meu Pai, é noite de vitória, é noite de cura, é noite de libertação, é noite, meu Pai, oh Pai querido, de cadeias serem quebradas, é noite de edificação, Pai. Nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui em um clubinho para nos vermos, não, meu Pai, nós estamos aqui invocando o teu nome, nós estamos aqui desejosos de ouvir a tua palavra. Ai, Eidocomanirasai, vai tomando tudo que será feito, vai tomando os pedidos de oração, meu Pai. Meu Deus, desde já vai abençoando a Marta Franco. A partir de hoje ela vai começar a dormir, Jesus. Ah, meu Pai, se tu és Deus na minha vida, se tu és Deus em nossa vida, como eu tenho certeza, a partir de hoje, meu Pai, Marta vai ter sono tranquilo, vai ter sono reparador. O Senhor repreende agora esse mal, o Senhor repreende agora esse espírito, meu Pai, que não deixa essa mulher dormir, meu Pai. Eita, e decanta na súria, repreende toda ansiedade, todo medo, todo pânico, Pai. Oh, aleluia. O Senhor é aquele que dá vitória, Senhor. Pai, vai tomando cada vida que já está nessa live. Visita o seu propósito, visita a sua causa. Oh, Pai querido, Pai amado, abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o povo da Universidade Católica, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a Cris. Abençoa o povo, meu Pai,
do Cabula, Senhor, Colina das Árvores, Salvador. Abençoa o povo da Cidade Nova, meu Pai, Salvador, Bahia. Abençoa, meu Pai, o povo de Itaité, Bahia. Abençoa o povo de União da Chapada, Bahia. Abençoa o povo, meu Pai querido. Vai abençoando o povo de Açu, Bahia. Vai abençoando, meu Pai, vai abençoando o povo de Chapecó, Santa Catarina. Vai abençoando, meu Pai. Vai abençoando o Brasil, vai abençoando a nossa nação, meu Pai. Nessa noite, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai. Ó Pai querido, na certeza, Senhor, da vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Oh, glória. Deus é fiel, irmãos. Jesus é bom, Deus é fiel. Glória a Deus. Amém, queridos. Bom é orar, irmãos. Bom é orar. Bom é orar. E ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, desde já, eu quero chamar a nossa missionária Esther. Ela vai estar louvando ao Senhor nessa noite, para a edificação das nossas vidas. E que esse hino possa falar conosco. Esse hino possa edificar os nossos corações. Deixa Deus falar contigo através do louvor. Amém? Esther. Glória a Deus. Aleluia. Esther. Vem. Glória a Deus. Aleluia. Vai glorificando ao nome de Jesus. Amém. Vai glorificando ao nome de Jesus. Amém, Paula. Deus está no controle, eu creio. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus está no controle nessa noite. Oh, glória. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Vem. Deixa eu ver. Da parte sua, irmão. Paizinho. Amém? Ai, yeah. Quero sim. Vamos. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te usar, eu curo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo
que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Tu irás quando eu te colocar, tu brilharás. Enxerei, e eu te enxerei, e eu te enxerei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Oh, glória. Deixa Deus te usar. Louvado seja Deus. Não deixa que as lutas, as desilusões, né, como foi falado ali no passado, venha te abater a ponto de você não deixar Deus te usar. E às vezes a gente está tão preso aos problemas que a gente não deixa mais Deus nos usar. Deus quer nos usar para falar com alguém que está no nosso convívio. E a gente está tão preocupado com os nossos próprios problemas que às vezes a gente trava e não deixa Deus nos usar. Mas o hino está falando o quê? Deixa eu te usar. Enquanto você permite que eu te use, porque Jesus não é invasivo, Jesus não invade. Então, enquanto você permite que ele te use, ele vai cuidando das coisas que te afligem. Ele vai cuidando daquilo que tem te abatido. Ele vai abrindo as portas que estão fechadas. É assim que funciona. Deixa ele te usar. Não deixa ele te usar depois que a vitória acontecer. Ele quer te usar hoje. Ele quer te usar agora. Então, deixe Deus ele te usar. Louvado seja Deus. Amém? Então, amados e queridos, louvado seja Deus. Deus me deu uma palavra. Louvado seja Deus nessa noite, para que nós possamos compartilhar. Bendito seja Deus. E possamos ser edificados. Louvado seja o nome de Jesus, pela palavra do Senhor. Amém? Essa palavra está em Mateus. Se você tiver com sua Bíblia, você já abre. Está em Mateus, capítulo de número 18, a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? E se não está com a Bíblia, esteja ouvindo. Louvado seja Deus para nossa edificação. Amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverenciou e rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários.
e agarrando o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Aleluia. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. O que se havia passado entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos ou aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Amém? Glória a Deus. Então, amados e queridos, vamos falar acerca do perdão nessa noite. O tema dessa mensagem que Deus me deu é perdoar, questão de inteligência. Nós vamos entender nessa noite que perdoar é mais do que um ato de misericórdia. Perdoar é mais do que um ato de compaixão. Perdoar é mais do que um ato de benevolência. Perdoar é uma questão de inteligência. Como assim, irmã? Como assim, missionária? Perdoar é questão de inteligência. Quem é inteligente perdoa, irmãos. E nós vamos entender ao longo dessa mensagem por que quem é inteligente perdoa. Por que perdoar é uma questão também de inteligência. Além de ser uma questão de compaixão, de misericórdia, de benevolência, de amor, é também uma questão de inteligência. Amém? Então, quem é inteligente aí, diga glória a Deus. Quem é inteligente, diga glória a Deus. Se você é inteligente, você vai aprender a perdoar. Você vai entender o que tem a ver perdoar com ser inteligente. Amém? Tem uma ligação fina aí nessa situação. Amém? Então, queridos, voltando aqui para a parábola, né? Já falamos algumas vezes que parábolas são ilustrações que Jesus ele faz para que possamos entender a sua mensagem, para elucidar, para ficar mais claro a sua mensagem. Então, Jesus aqui ele ensina aos seus discípulos acerca do credor incompassivo. O que é um credor? Alguém que é um senhor do ponto de vista que alguém lhe deve, né? Quando estamos devendo a alguém, esse alguém é o nosso credor. Louvado seja Deus. E quem está devendo é o devedor, não é isso? Então, quando a gente vai fazer algum contrato, a gente vê isso claramente, né? Que quem está nos cedendo aquilo ali, um serviço, ele é o credor. E nós, quando estamos tendo que pagar algo, nós somos os devedores. Então, a Bíblia vai falar aí de um rei, louvado seja Deus. Nós lemos agora acerca de um rei que ele tinha os seus servos, né? Louvado seja Deus. Provavelmente aqui, queridos, está se falando de oficiais, de oficiais do rei. Você vai entender por quê. A Bíblia vai dizer que esse rei, louvado seja o nome de Jesus, Jesus vai fazer uma ilustração dizendo que dentre aqueles que deviam algo ao rei, não era só um, eram vários, a Bíblia vai salientar, vai mostrar um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmão, é muito dinheiro. 10.000 talentos, queridos. O talento, nessa época aqui, era a maior unidade monetária da época. Então, no mínimo aqui, irmãos, esse homem tinha uma dívida de milhões de reais. No mínimo aqui, este homem, ele tinha uma dívida de 10 milhões de dólares. Então, imagine aqui, no mínimo, porque depende se estava se referindo a talentos de prata ou talentos de ouro. Se fosse aqui talentos de ouro, pode chegar a bilhões a dívida desse servo ou desse oficial. Então, imagine que ele devia 10.000 talentos ao seu rei. Devia muito dinheiro. Louvado seja Deus. Então, alguns dizem aqui que provavelmente se trata de um oficial. Estudiosos se referem aqui que provavelmente era um dos governantes das províncias. Porque naquela época os governantes recolhiam os impostos, né? E tinha que transmitir esses impostos, né? Repassar esses impostos ao rei.
né? Semelhante quando a gente ia até na igreja mesmo, né? Às vezes a gente tem a função de recolher um determinado valor e repassar para quem é de direito. Louvado seja Deus. Então, provavelmente, esse homem precisou usar esse dinheiro, não sei de que maneira. Talvez essa prestação de contas demorasse, era anual, não sei como é que funcionava. A Bíblia não deixa claro como funcionava. Mas, de alguma forma, chegou a esse montante. A dívida dele se acumulou de tal forma que gerou esse montante de milhões de reais. Louvado seja Deus. Então, ele devia 10 mil talentos. A, no mínimo, equivalente a, no mínimo, 10 milhões hoje. Então, uma dívida praticamente, irmão, impagável, né? É igual a dívida externa do nosso país, né? São dívidas que vai se prolongando. Louvado seja Deus. Então, amados, esse homem devia 10 mil talentos. Como ele não tinha com quem pagar, ele viu, rapaz, eu tô frito, porque eu não tenho como pagar esse valor de 10 milhões. Então, o que é que ele fez? Ele suplicou ao seu rei. Ele suplicou, ele se humilhou. Quando a gente precisa, a gente se humilha, não é, irmãos? Quando a gente está na necessidade, a gente se humilha. Não é o natural. A gente está devendo alguém, não tem com que pagar naquele dia. O que é que a gente faz? Fulano, me dá mais um prazo. Fulano, não tive. Fulano, aconteceu um imprevisto. Então, quem está devendo, geralmente ele vai se humilhar, né? Ele vai pedir, ele vai rogar. Então, esse homem, ele rogou, ele implorou e disse, por favor, me dá mais um prazo. Por quê? Porque ele ia ser vendido. O rei, naquela época, ele tinha autoridade para mandar que fosse vendido aquele homem, sua mulher e seus filhos. Imagine, irmãos. Ia ser a família toda, ainda mais os bens que ele tinha, ia ser tudo vendido para pagar a dívida. Para você ver o valor da dívida. A ponto de a família dele toda, com a inclusão dele e dos seus bens, serem vendidos para pagar uma dívida. Então o rei já ia tomar essa atitude, mas por causa da humilhação, olha a importância, irmãos, às vezes, da gente se humilhar. Eu tenho visto os benefícios, irmão, da humildade. Às vezes nós não queremos nos humilhar, nós não queremos ser humildes. E tem situação que é a humildade que nos dá a vitória. Uma certa vez eu passei numa faculdade de teologia em Salvador. Logo depois que eu concluí a administração, eu quis cursar teologia. E na época eu passei por tanta tribulação na minha vida que eu não fui para nenhuma aula. Começou as aulas e eu não fui. Então aquela dívida começou. E eu deixei. Estava com tanto problema que eu fui deixando aquela dívida entrar, mesmo sem usar o serviço. E aí Deus me deu o toque, né? Vai resolver essa situação, porque senão você vai ficar endividada injustamente. E ali, queridos, eu resolvi ir na faculdade, né? Eu resolvi ir na faculdade e resolver esse problema lá em Salvador. Essa faculdade ficava no Itaigara. E eu fui conversar com o dono. Graças a Deus, ele é servo de Deus, né? A família são servos de Deus. E eu conversei com acho que o filho do dono, e eu expliquei para ele a situação, que eu tinha me matriculado, passei no vestibular, mas que eu não estava frequentando as aulas. E que eu precisava que ele me isentasse daquele débito. Irmãos, ninguém faria isso. Nenhuma faculdade faz isso, porque uma vez que eu assumi, no mínimo eu ia ter que pagar as parcelas atrasadas. Se é que ele não liberasse ali, não cobrasse ali o semestre inteiro. Então eu conversei com ele, a minha situação, e pedi a ele que me isentasse, porque eu não estava usando, não achava justo. E ele deixou bem claro, ele falou, olha, administrativamente eu poderia te cobrar, né? Mas como eu fui humilde, eu fui ali, eu pedi, né? Eu pedi com humildade, ele aí não me cobrou absolutamente nada. Ele me isentou, entendeu? E o nome do Senhor foi glorificado. Então, esse homem, ele foi humilde. Ele pediu ao rei, ele se humilhou, ele disse, Senhor, me ajuda. E aí, pela humilhação dele, o rei fez mais do que ele pediu. Olha o mistério. Quando você se humilha, quando você tem humildade, glória a Deus, você às vezes recebe mais do que você imagina. Porque quando ele pediu, o rei poderia ter dado um prazo, que foi o que ele pediu. Mas o rei não somente deu prazo, o rei ele perdoou a dívida. Liberou ele da dívida. Isentou ele da dívida. Não só deu prazo, como exerceu grande misericórdia para com ele. Porque ele suplicou, porque ele pediu com humildade. Então, irmãos, ele recebeu a vitória dele, aleluia. O que ele fez? Saindo dali, ele encontrou no meio do caminho um conservo, provavelmente outro oficial que devia a ele. É normal, você trabalha numa empresa, tem uma amiga que te pede um dinheiro emprestado, tá apertada, enfim, acontece. Então, o seu conservo lhe devia 100 denários. Não tem, irmão, comparação. O que o rei devia, glória a Deus, não existe comparação. O que ele devia ao rei
com o que o seu conservo devia a ele. O seu conservo devia o equivalente a um 600º da dívida que ele tinha com o rei. Irmão, 100 denários é o equivalente hoje a 3.000 reais. O que é 3.000 reais comparado a 10 milhões? O que é, louvado seja o nome de Jesus, o que é comparado a 10 milhões, o que é 3.000? Nada. 3.000 é até um dinheirinho bom, né? Para nós aí, se o governo resolvesse botar 3.000 aí nesse período de pandemia, não era nada mal, né, irmãos? Mas comparado a 10 milhões, a gente há de convir que não é nada. Então, quando ele encontrou alguém, ele foi perdoado da dívida de 10 milhões com o rei. Mas quando ele encontra um que lhe devia 3.000, a mesma coisa acontece. Por esse valor, 3.000, ele não podia fazer o que o rei queria fazer com ele. Não podia mandar vender a família do homem, mandar vender para pagar. Mas ele podia mandar para a prisão. Ele tinha autonomia de mandar aquele homem para a prisão para ser torturado até pagar a dívida, né? Então ele faz isso. E o homem suplica. O homem diz, por favor, me dá mais um prazo e tudo te pagarei. A história se repete, irmãos. O mesmo que aconteceu com ele, o mesmo sofrimento, a mesma tensão que aconteceu com ele por estar endividado, acontece agora com alguém que estava devendo a ele um valor muito menor. Então ele pega e ele parece que se esquece da bênção que ele recebeu ali atrás, e ao invés de ele exercer da mesma misericórdia, o que ele faz? Ele manda o homem para a prisão. Ele manda o homem para a prisão para que pagasse tudo que devia a ele. É uma pessoa que não exerceu misericórdia, não aprendeu nada com aquilo que passou um momento atrás. Então, o que a Bíblia vai dizer? Só que, irmãos, a Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunhas. Cada uma das nossas ações, irmãos, estão filmadas. Você já viu aquela mensagem, Paulo, na rua que a gente vê assim, sorria, você está sendo filmado? Quando você chega em uma loja, sorria, você está sendo filmado. Eu poderia te dizer nessa noite, sorria, você está sendo filmado. Hoje nós estamos sendo filmados 24 horas, nós temos uma nuvem de testemunhas. Seja pelos anjos, seja por Deus, seja pelo diabo, seja pelos demônios, seja pelas pessoas. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Sempre tem alguém nos vendo. Sempre tem alguém sabendo o que estamos fazendo e as nossas atitudes. Por isso a Bíblia vai dizer que não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Então aquele homem faz no oculto, pensando talvez que ninguém vai ver, mas os servos do rei viram. Ou seja, poxa, ele acabou de ser perdoado de 10 milhões, mas ele prendeu o seu amigo, o seu irmão, o seu semelhante, porque ele devia 3.000 reais. Então o que é que ele faz? Manda o homem para a prisão. E a Bíblia vai dizer aqui que vendo os companheiros se entristeceram, ficaram tristes pela crueldade dele, e eles vão contar tudo para o rei. Olha, rei, você não perdoou aquele rapaz, aquele seu servo? Pois ele acabou de não perdoar a dívida do outro. E sabe o que é que o rei faz? Chama ele de servo mau. Eu tive misericórdia de ti porque você me suplicou uma dívida impagável. Não era para você também ter tido misericórdia daquele que te devia? Pois agora você vai também ser entregue aos verdugos, ou seja, aos torturadores da época, que torturavam aqueles que tinham dívidas altas, dívidas impagáveis. Então ele disse, você agora vai ser entregue até que lhe pague toda a dívida, até que me pague toda a dívida. E a parábola é concluída dizendo, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo você não perdoar cada um ao seu irmão. Então observe aí, irmão, que rolo profundo, né? Que rolo forte. Então, irmãos, qual é a moral dessa história? O que é que Jesus quer nos ensinar com essa história? Louvado seja Deus. Irmãos, nós tínhamos uma dívida no mundo espiritual impagável. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós andávamos errantes como ovelhas que não têm pastor. Nós tínhamos uma dívida, irmãos, impagável, de muito pecado. Por isso, nós sabemos que foi necessário a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele se fez pecado para que esse pecado não fosse cobrado de nós. Então, Jesus representa esse rei aqui representa o que Jesus fez por nós. Ele rasgou a cédula, irmão, da dívida. Louvado seja Deus que corria contra nós. Então,
o desejo de Deus é que nós também liberemos pessoas das suas dívidas. Louvado seja Deus. Você vai entender melhor um pouco no decorrer dessa mensagem o que é que Deus quer falar. Eu estava refletindo acerca do perdão. O que é perdoar, irmãos? O que é perdoar? Perdoar é liberar alguém. Perdoar é soltar alguém. Perdoar é não cobrar alguém algo que ela lhe deve. E dever não é só dinheiro, irmãos. Quando alguém te ofende, ele está te devendo algo. Quando alguém te ofende, é como se ele estivesse te devendo no mundo espiritual. Quando alguém te trai, quando alguém te engana, quando alguém mente, quando alguém te decepciona, quando alguém te humilha, tudo isso é necessário o quê? O perdão. Porque aquilo gera o quê? Uma mágoa, gera uma tristeza, principalmente quando é algo injusto. Quando alguém faz algo conosco injustamente. Aquilo gera uma mágoa no nosso coração, aquilo gera um mal dentro do nosso coração, aquilo gera uma dor no nosso coração, e essa dor precisa ser liberada, irmão. Thaís, Deus te abençoe, Thaís, seja bem-vinda. Cidade Nova, Deus abençoe. Então, queridos, a dor, a traição, a decepção que alguém nos causa gera uma dor. E essa dor gera uma sede de justiça. A gente quer que aquela pessoa pague por aquilo que nos fez. O instinto natural, irmãos, é esse. Se alguém nos bate, a nossa tendência é querer bater também. Não adianta, isso é da natureza. Se alguém nos fere, a nossa tendência é querer ferir também. Isso é a natureza normal do ser humano. Só que quando nós temos o Espírito, quando nós somos consolados pela graça, quando nós fomos perdoados por Deus, nós temos a tendência, irmãos, de agir com o outro da mesma forma que Deus agiu conosco. É aí que vai entrar essa questão dessa mensagem. A necessidade de perdoar. Perdoar, questão de inteligência. Vamos entender por quê. E eu estava pensando sobre isso. Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Por que a gente não quer perdoar? E aí eu fui levantando algumas questões que nos levam a não querer perdoar. Por que às vezes é tão difícil a gente perdoar? Por que a gente não gosta de perdoar? Às vezes é difícil. Então eu listei aqui alguns motivos pelo qual nós costumamos não perdoar. O primeiro motivo pelo qual nós queremos não perdoar, que eu achei, foi nós achamos que a pessoa que nos fez o mal, ela não merece. Hein, Paula? Seja sincera, quem de nós nunca passou por isso? De dizer assim, eu não vou perdoar porque ele não merece. Mesmo que seja antes de Cristo, né? E a gente diz, fulano não merece. Não merece esse perdão. Louvado seja Deus. Só que a palavra vai confrontar. A palavra vai confrontar esse pensamento nosso. Por que esse pensamento está errado? Porque para perdoar, a pessoa não precisa merecer. Para nós perdoarmos alguém, aquela pessoa não precisa merecer. Não é necessário ela merecer. Porque conforme Romanos, irmãos, capítulo 3, versículo 10 e versículo 12, até o versículo 12, vai dizer que não há um justo. Como eu já disse, nenhum sequer. Todos pecaram. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Então, irmão, sabe o que é que eu entendo aqui? Nenhum de nós merecemos. Se aquela pessoa não merece o seu perdão, tampouco você merecia o perdão de Deus. Nenhum de nós, por melhor que sejamos, irmãos, por mais caridade que façamos, por mais o bem que façamos, nenhum de nós merece o perdão de Deus. É dom gratuito, é uma graça, é de graça. Porque Jesus pagou o preço. É de graça para nós porque Jesus pagou o preço de algo impagável. Então, quando o diabo vier com essa seta para te dizer não perdoe porque fulano não merece, porque às vezes fulano nos faz algo e nem nos pede perdão, não é? Fica ainda na soberba, né? Como se não tivesse feito nada de errado. Não tem a humildade, louvado seja Deus, de reconhecer que errou. É difícil perdoar alguém assim, né? Quando a pessoa se humilha, é mais fácil, né, Paula? Quando alguém chega e diz, ô, Paula, me perdoe, minha irmã. Quebra a gente, né? A gente tá ali todo armado, mas quando a pessoa vem e diz, ô, minha irmã, me perdoe, eu errei, eu fiz isso e tal. Então, há uma facilidade. E quando a pessoa não pede perdão, irmãos? E quando a pessoa ainda fica na soberba? E quando a pessoa ainda fica no salto, finge que nada aconteceu? Esse é o pior tipo de pessoa de perdoar, irmãos. Dá vontade de mandar pra prisão. Vamos ser sinceros. A nossa natureza é que paga o preço.
Só que aí, independente, irmão, dessa pessoa merecer, Deus está dizendo perdoe. Deus está te dizendo libere, porque você também não merecia e eu te perdoei. Porque você também não é digno, não é digna e eu te perdoei. E assim como eu te perdoei dos seus pecados, eu te salvei, eu te chamei, eu te lavei, então é necessário que você também libere o perdão. Você precisa fazer com o outro aquilo que eu tenho feito contigo, filha, diz o Senhor. Você precisa fazer com o seu próximo como eu tenho feito contigo. Você já pensou se Deus te tratasse como você merece, irmã? Você já pensou se Deus me tratasse como eu mereço? Do início da nossa vida até hoje, se Deus fosse nos tratar no olho por olho, no dente por dente, nenhum de nós estaríamos aqui, irmãos. Nenhum de nós, eu posso falar com certeza, nenhum de nós estaríamos mais aqui. Já teríamos sido fulminados pela justiça de Deus. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós não queremos perdoar. Achamos que a pessoa não merece. A Bíblia vai dizer, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não podemos nos gloriar de nada. É pela graça. Louvado seja Deus. Jesus não te salvou porque você é bonzinho. Jesus não te salvou pelo seu belo par de olhos azuis. Jesus não te salvou porque você faz caridade. Jesus te salvou pela graça. Você achou graça aos olhos dele. Aprove a ele te salvar. Aprove a ele ter misericórdia de ti. Aleluia. Então, irmãos, o segundo motivo pelo qual nós não queremos perdoar foi outro motivo que me ocorreu na mente, utilizando as minhas próprias experiências. O segundo motivo, irmãos, é porque nós achamos que, ao perdoar, nós tiramos da pessoa as consequências. Isso aqui é bem forte. Com certeza as irmãs já passaram pelo que eu estou falando. Quando a gente acha assim, se eu perdoar, é como se fosse assim, o perdão vai tirar a consequência que ela merece passar, que ele merece passar. Porque a gente tem um senso de justiça. E a Bíblia diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a gente diz, Deus, cadê a justiça dessa situação? Eu vou perdoar e vai ficar por isso mesmo? Principalmente, irmãos, quando se trata de coisas sérias. Hein? Uma pessoa que teve um familiar morto por outra pessoa. Hein? Você quer justiça. Você quer que a justiça seja feita. Então, às vezes você acha que ao perdoar, você vai tirar a justiça. Só que tá errado. Esse pensamento tá enganado. Tá equivocado. Por quê? Porque ao você perdoar, você não tá tirando da pessoa as consequências que ela vai ter que sofrer. Não. Por quê? Vamos ver a palavra? Romanos 12, 19. Vai dar a chave para essa resposta. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à minha ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu me vingo por você. Eu faço justiça a você. Uma vez que você é meu servo, sou eu que faço justiça. Para de querer fazer justiça com as próprias mãos. Quantos irmãos, até mesmo crentes, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos? Me fez, eu vou fazer também. Me caluniou, eu vou caluniar também. Me ofendeu, eu vou ofender também. Matou um ente querido meu, eu vou mandar matar também. Então, olha o olho por olho, dente por dente. A lei, irmãos. O coração no passado. Então, Deus está dizendo aqui, ó, que Ele é o vingador. E por que é bom, irmãos, que a gente deixe Deus se vingar? Irmãos, alguém te ofendeu? Você perdoou? Aquela pessoa vai responder por aquilo que fez? Claro. Você perdoar não significa que você isentou aquela pessoa. Não. Significa que Deus ele vai avaliar o que aquela pessoa merece. Às vezes aquela pessoa fez um mal a você, irmãos, não foi a intenção dela. Às vezes ela estava em um momento difícil. Às vezes ela estava passando por uma crise na sua vida. Então, como a gente não compreende os problemas do ser humano, louvado seja Deus, o que acontece? Deus, ele é juiz, irmãos. Você confia no teu Deus? Você confia no juízo dele? Então, deixa ele julgar. Porque, às vezes, a nossa pena não é uma pena justa, Paula. Às vezes, a gente diz, fulano merece a morte. E Deus olha e diz, não merece morte. Porque Deus avalia a pessoa toda, irmãos. Deus, ele tem o contraponto da história. Aquilo que a gente não vê, Deus vê. Porque a sociedade, quando alguém comete um crime, a sociedade quer logo matar. Porque a sociedade ela vai avaliar
Por uma ação, às vezes, da pessoa, a sociedade já sepulta. Mas Deus, por que Deus não mata, irmãos, todo traficante? Por que Deus não mata toda pessoa que comete homicídios, coisas erradas? Por que Deus não sai matando esse povo todo, irmãos? Porque Deus avalia tudo, queridos. Deus avalia o nascimento daquela pessoa, Deus avalia onde ela errou, aonde ela acertou, aonde ele ajudou. Tem traficante que ajuda mais sua comunidade do que um crente, irmãos. Tá errado? Tá. É um dinheiro sujo? É. Mas muitas vezes ele exerce mais misericórdia com a sua comunidade de uma forma errada, mas pega aquele dinheiro e ajuda a sua comunidade mais do que um crente, que às vezes está cheio da soberba. Então Deus, ele não avalia isso, Paula. Deus esquadrinha as intenções dos seres humanos. Deus esquadrinha. Tem gente que está no erro porque não teve ensinamento, Paula. Tem mulher que toma o marido da outra porque não teve um bom ensinamento da mãe. A mãe era assim, ela aprendeu a ser assim. A mãe ensinou assim. A vida dela foi vendo isso. Vendo a mãe tomar o marido do outro. Então ela acha aquilo totalmente normal. Na mente dela, aquilo é totalmente normal. Então a gente não pode julgar, irmãos, com os nossos olhos limitados. Porque a gente costuma julgar o outro pelas nossas experiências. Mas cada um tem a sua experiência. Então, queridos, por isso que a Bíblia vai dizer, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Deus abençoe nossa irmã Eti. Ô, Glória, seja bem-vinda. Então, queridos, não podemos julgar pelas aparências, e sim pela reta justiça. Deus, ele conhece a reta justiça. Louvado seja Deus, nós só conhecemos em parte. Às vezes eu não posso dizer que eu te conheço totalmente. Você não pode me dizer que me conhece totalmente. Tem pontos da minha vida que você não contemplou. Tem pontos na sua vida que eu não sei. Então Deus, ele sabe. Por isso Deus está dizendo, não se vingue de ninguém. Deixa eu me vingar. Deixa eu avaliar. Deixa eu ver o que aquela pessoa merece. Então, quando alguém te fizer um mal, você vai orar e vai dizer, Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. Você libera o perdão e entrega aquela pessoa na mão de Deus. Deus, o Senhor é juiz. Se Deus achar, irmão, que aquela pessoa vai ter que pagar um preço por aquilo que fez com você, Deus vai descer a vara. Mas se Deus também avaliar e dizer, não fez isso porque quis, não foi, eu vou amenizar essa pena. Glória a Deus. Que bom, Elisângela, que você está entendendo. Glória a Deus, esse é o nosso objetivo. Entendeu, irmãos? Porque nós somos muito juízes às vezes. Nós gostamos muito de dar pena para as pessoas, mas quando é com a gente gosta de misericórdia, é ou não é? Quando a gente erra, a gente tem logo um jeito de se explicar. Não, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquilo. Mas quando é o outro, a gente sempre quer colocar um jugo mais pesado. A gente sempre quer que a pessoa pague uma pena maior. Então, por isso que a Bíblia diz, não vos vingueis, mas dê lugar à minha ira. Eu vou fazer. Ai, decanta, niraçai. Eu vou fazer, eu vou mostrar, eu vou fazer, eu vou trabalhar naquele vaso. Então, libere o perdão e deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar naquela pessoa, deixe Deus trabalhar naquela história. Então, queridos, a Bíblia vai dizer o quê? Terceiro motivo, eu já falei dois motivos pelo qual a gente não gosta de perdoar. Primeiro foi o quê? Primeiro motivo pelo qual a gente não gosta de perdoar, a gente acha que a pessoa não merece. O segundo motivo que a gente acha que não devemos perdoar, porque a gente acha que vamos tirar as consequências do erro da pessoa. O terceiro motivo pelo qual nós não gostamos de perdoar, achamos que a gente nunca faria aquilo que a pessoa fez. Isso aqui é muito forte. Achamos que a gente nunca seria capaz de fazer aquilo. É assim ou não é, irmãos? Hein? Quem já sofreu traição e nunca traiu? O sentimento que a gente tem, poxa, eu nunca faria isso. Alguém que te roubou, você confiando naquela pessoa e você nunca roubou na vida, você diz, eu nunca faria isso. Glorificado seja Deus. Só que quem garante, irmãos, que você não seria capaz de fazer aquilo? Quem garante que sentado na história daquela pessoa, você não faria até coisas piores, irmãos? Quantas vezes a gente diz, eu jamais roubaria, mas será que se você vivesse dentro da favela, se você vivesse dentro de uma situação que você não tivesse muitas opções, se você vivesse em um meio de marginalidade, será que você não seria tão marginal quanto as pessoas que aparecem na televisão, irmãos? A rei decanta na racé. Isso é soberba, quando a gente acha que a gente é superior ao nosso próximo.
Quando a gente acha que a gente seria incapaz de cometer aqueles pecados, a Bíblia diz que naquilo que a gente julga ao outro, a gente faz igual. Naquilo que a gente julga o outro, a gente faz igual. Irmãos, eu não estou falando de julgar, entenda bem. Tem situações na igreja que a gente pode julgar, mas não, é julgar no sentido de avaliar, analisar. A pessoa te conta uma causa e você dá uma solução. Isso é normal. A Bíblia diz que tem que haver sábios no meio dos crentes para resolver situações. Esse tipo de julgamento Deus permite. Não é bem um julgamento, é como se fosse um juiz de paz para resolver situações. Glória a Deus, Paulo, é isso aí. Aquele que está em pé vigie para que não caia. Então, o que acontece? Eu estou falando de você julgar sem conhecer, eu estou falando de você julgar sem saber, eu estou falando de você precipitar-se em fazer uma colocação sobre a vida de alguém. Então, cuidado com esse negócio de dizer eu nunca faria isso, eu jamais faria aquilo, irmãos. Eu vejo pessoas que depois que se afasta de Jesus faz coisas que você nunca imagina. Volta para os antigos deuses, que é uma coisa pior do que você conhecer Jesus e voltar para antigos deuses. Porque o diabo arma, irmãos. O diabo arma. Pessoas que dizem eu nunca seria homossexual, se afasta de Jesus, o diabo coloca, meu irmão, primeiro a prostituição, primeiro ele suja você todo na prostituição, depois vem a homossexualidade. O diabo sabe sujar, sabe trabalhar. Então vamos parar com esse negócio, eu nunca faria isso. Nunca faria não, irmão. Pela bondade de Deus, Jesus não permitiu eu fazer isso. Jesus não permitiu eu cometer esse pecado. Jesus teve misericórdia de mim. Jesus tem me sustentado. Eu vejo muitos nessa soberba, eu jamais faria. É uma justiça própria, é o meu tão grande. Ai, decanta naraçai. Irmãos, cada vez que você vê alguém errando, é pedindo misericórdia a Deus. Não estou dizendo para você aprovar erros. Pelo amor de Deus, não estou dizendo para você aprovar pecado. Eu estou falando para você não querer ser juiz. Não querer tomar posição de juiz. Dizer, Deus, julga essa situação. Analisa essa situação que eu não consigo analisar sozinho. Louvado seja Deus. Por que aquele homem, irmãos, eu estava analisando. Quem se lembra daquele caso de Lindenberg, irmãos? Quem se lembra? Quem souber, coloca aí no comentário. Lembra de Lindenberg que matou aquela menina... Eloá, quem se lembra desse caso? Tem bastante anos isso. Eu acho que isso foi em 2009, mais ou menos, irmãos. Quem se lembra desse caso? Amém, Paula. Lembra que teve esse caso? Um jovem que tinha uma namoradinha, os dois eram adolescentes. Ele simplesmente, usado pelo maligno, né? Ele faz aquela jovem de refém dentro de um apartamento porque a jovem terminou com ele. E ali ele resolve tirar a vida daquela jovem. Irmãos, a própria mãe da Eloá perdoou ele. Que exemplo. Uma mãe que perde um filho, irmãos. Ela perdoou aquele jovem. Aí eu te pergunto, por que Deus não matou Lindenberg, irmãos? Por que aquela jovem morreu e ele continua vivo, tendo oportunidade até de se arrepender e de se regenerar? Irmãos, eu estava vendo uma foto dele antigamente, irmãos. Ele tinha uma foto, um semblante de paz, um semblante de menino bom. Ele não tinha nenhum histórico de coisa errada. Ele aparentava ser um bom jovem. Só que em um momento, irmãos, acredito eu, em um momento que ele deu lugar ao maligno. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Irmãos, qualquer um de nós, se der lugar ao diabo, o diabo acaba com a gente. Qualquer um de nós, se der lugar ao diabo, a gente comete coisas horríveis. A gente é capaz de coisas horríveis. Se a gente der lugar ao maligno, não se engane. Ninguém, irmãos, está isento. O que nos faz melhores é a graça. É a educação que a gente tem, é o ensinamento da nossa mãe que a gente ouve, é a palavra que vai entrando, nos torna pessoas melhores. Ai, decanta naço. É isso que nos faz pessoas melhores, irmãos. Princípios que a gente aprende com pessoas especiais. É isso. E não tão somente o nosso eu. Então, queridos, ali eu estava analisando, esse caso foi muito triste. Aí eu estava no meu trabalho, na época, na empresa que eu trabalhava, teve uma enquete sobre isso. E todo mundo dizendo, tem que morrer aquele miserável, tem que morrer porque fez isso. E aí o povo, como não é brincadeira quando tem um crente, né? Eu estava caladinha. Aí eles disseram, e Priscila, acha o quê? Acha o quê dessa situação? Eu disse, irmão, o juízo pertence a Deus. Deus conhece a história de Lindenberg toda, do início ao fim. O que foi que levou ele a agir dessa forma?
Nada justifica o que ele fez com a jovem, mas a gente não sabe o que foi que aconteceu ali naquele meio. A gente não sabe se brincou com os sentimentos dele e ali o inimigo entrou. Tá justificando o erro, irmã? Não. Eu estou te dizendo que o juízo pertence a Deus. Se Deus quisesse matar ele, a polícia tinha conseguido atirar nele e ele teria morrido. Mas se Deus deu uma nova oportunidade, quem sou eu e você para dizer que ele tem que morrer, irmãos? Quem sou eu e você para dizer que alguém tem que morrer, irmãos? Quem somos nós se nós éramos os primeiros a ter que morrer, queridos? Pelos nossos pecados. Então vamos parar de dar juízo, de sentença de morte às pessoas. Outra situação interessante, eu estava assistindo, irmãos, aqueles programas sensacionalistas, eu não gosto não, mas eu estava na casa de uma pessoa, e aí uma família de amigos, e ali aqueles programas de meio-dia que passam em Salvador, que acho que em todo estado tem uns programas assim, né? Que mostram umas coisas bem, bem terríveis. E aí tinha um rapaz que tinha estuprado uma criança de 4 anos. Irmão, um pecado horrível. Um crime sem precedentes, um crime horrível. Não tem o que falar disso. Jamais. Quem que tem até um filho pequeno vai pensar em uma coisa dessa? Mas, irmão, quando eu estava assistindo essa notícia, observe, o Espírito falou comigo. Eu estava assistindo essa notícia, irmão. Aí, quando eu assisti, o apresentador fez assim. Aí, quando foi perguntar ele por que ele fez aquilo, ele tinha estuprado a criança e parece que oferecido a criança em sacrifício de rituais malignos, de rituais satânicos. E ali, irmãos, o homem estava totalmente desnorteado, falando assim, como perdido. E ele dizendo assim, eu não sei, eu aprendi assim. É normal pra gente fazer sacrifícios humanos. Ele aprendeu, irmãos, ele nasceu nesse meio. E aí o jornalista pegou e fez assim, não venha com essa conversa não, você tem que morrer. Você agora a sua vida acabou. Rapaz, eu senti um peso da palavra que ele deu, irmãos. Quando ele disse a sua vida acabou, porque as palavras ela têm poder. Quando ele falou isso, eu senti o peso daquela palavra contra aquele homem. Aí na hora Deus falou comigo, filha, esse é o decreto dos homens. Essa é a sentença dos homens. Quando vocês falham, a sentença do homem é rápida. A sentença do homem vem imediatamente para sepultar, para matar, para não dar mais oportunidade. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, na hora Deus falou comigo essa palavra e disse, um homem como esse para a sociedade, filha, ele já está morto. Um homem desse para a sociedade acabou. Mas se ele se voltar para mim, se ele se humilhar para mim, se ele se arrepender diante de mim, eu mudo a história dele e faço ele uma nova criatura. Não existe pecado grande demais que Deus não possa perdoar. Não existe pecado terrível, trágico demais que Deus não possa, irmãos. Queira a gente ou não. Porque o nosso a gente quer que Deus perdoe, mas o do outro a gente acha imperdoável. Aleluia. Então, queridos, observe aí. Louvado seja Deus. Observe aí. Aquela situação também do Guilherme de Pádua. Quem se lembra? Quem é do meu tempo vai lembrar. Guilherme de Pádua que assassinou a filha da Glória Pérez. Crime horrível. Crime horrível. Crime terrível, irmãos. Quem que gostou disso? Ninguém. Eu lembro que eu era pequena, eu recebi essa notícia. Ele hoje se converteu, irmãos. Ele hoje serve a Deus na igreja de Lagoinha. E talvez alguém pense assim, matou e agora tá aí. Como se tivesse o direito de sepultar a vida de alguém. Se Deus quis restaurar, irmãos, a vida dele. Irmãos, eu peguei uma palavra com esse homem. Eu peguei uma mensagem com ele lá em Salvador, na Igreja Batista. Na Igreja Batista de lá de Salvador, na Independência. Irmãos, ele se humilhou tanto, ele disse, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o mais indigno aqui nessa noite. E você via que ele estava falando aquilo com verdade, irmãos. Você via que ele estava verdadeiramente arrependido. Até hoje tem pessoas que cospem nele quando ele passa na rua. Então a consequência ficou, irmãos. Muita gente não vai, a sociedade, a maioria não perdoou ele. E ele vai pagar esse preço, mas a igreja e Jesus perdoou. E a Bíblia diz aqui, nós perdoarmos, Deus perdoa lá em cima. Então ele foi perdoado, ele se casou novamente, ele está vivendo uma outra vida. Então quem somos nós para dizer acabou aqui? É o fim da linha. Foi você que deu a vida, como Paulo falou aí. Deus tira e Deus dá. Não sou eu que dou, não sou eu que tiro, não é você. Aleluia. E até mesmo conosco também, viu, irmãos? Que às vezes a gente acha que a gente errou tanto que a gente não merece o perdão de Deus, hein?
Quantas vezes a gente não se perdoa, a gente comete um erro e a gente se sente tão envergonhado que a gente acha que a gente não merece o perdão. E a gente não merece mesmo. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, para nos dar salvação, para nos soltar, para nos libertar, para nos dar vitória. Então, se tem algo que você não consegue se perdoar, é noite de você liberar o perdão sobre você também. Sobre você. Pare de se culpar, irmão. Tem coisas que a gente lembra, né, do passado e diz, ou se eu tivesse agido diferente, como eu tratei minha mãe mal, quando eu não era crente, como eu tratei fulano mal, como eu humilhei alguém, e a gente começa a se martirizar. Jesus está dizendo, olha para frente. Haja diferente, se perdoe, eu já te perdoei. E sai de cantoramandácia. Vai, não peques mais. Siga em diante, mostre que você mudou, haja com obras melhores a partir de agora. Não é ficar remoendo o que você já errou, é mudar o seu comportamento a partir de agora. É isso que Deus quer, melhore. O que Deus quer de mim, de você, é melhore, melhore. Pecou, melhore. Enganou, melhore. Traiu, melhore. A partir de agora, faça obras melhores, dignas de arrependimento. Então, irmãs, outra coisa que Deus me deu aqui, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se declararmos, 1 João 1,8, se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Esse povo que fica, não, porque eu sou muito bom, eu sou muito digno, eu sou muito correto, eu sou muito, dando testemunho de si mesmo. A Bíblia diz que o outro que tem que dar testemunho de nós. O outro que tem que dizer, Paula, tu é uma bênção. O outro que tem que dizer, Eti, você é vaso. O outro que tem que dizer, você é uma pessoa pagadora. O outro que tem que dizer, você é uma pessoa que faz uma boa obra. Não é a gente que tem que ficar dando testemunho de si mesmo, irmãos. Então a Bíblia está dizendo que se alguém de nós disser que não tem pecado, é mentiroso. Todos nós temos. Todos nós temos, irmãos, onde melhorar. Todos nós temos alguma falha que Deus não está se agradando, que precisa de conserto. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer aqui, ó, motivos pelos quais devemos perdoar. Isso aqui foi o segundo ponto da mensagem que Deus me deu. Primeiro, por que a gente não gosta de perdoar? Se você não pegou o vídeo todo, depois assista com calma, porque eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua vida. O segundo ponto é motivos pelos quais nós devemos perdoar. Por que nós devemos perdoar? Que vantagem nós temos em perdoar? Vamos ver? Primeiro ponto, porque Jesus nos perdoou. Primeiro motivo pelo qual eu devo perdoar é porque Jesus me perdoou, irmãos. Não tem motivo maior que esse. Se Jesus me perdoou, eu tenho que perdoar. Se Jesus, como esse rei aqui, ele perdoou uma dívida que não tinha como pagar. Nós estávamos fritos, irmão. A gente já estava tudo no inferno, a verdade é essa. Nós estávamos já todos no abismo. E a Bíblia diz que Jesus nos resgatou, se fez pecado por nós. Ou seja, se Jesus nos perdoou, eu tenho que exercitar o perdão. Missionária Liz, glória a Deus, seja bem-vinda, Deus abençoe, é vaso. Então, querido, se Jesus te perdoou, olha a oração do Pai Nosso. Vamos ver a oração do Pai Nosso? Vamos repetir aqui, ora aqui comigo. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como é que você vai orar o Pai Nosso se você não está perdoando? Hein? Você vai estar sendo hipócrita. Como é que eu vou orar dizendo, Deus, me perdoa como eu estou perdoando? Como é que eu posso orar o Pai Nosso se eu não estou perdoando? Irmãos, a Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Daí declancho manai. A misericórdia, ela triunfa, ela vai acima do juízo. Se existe uma palavra de sentença contra mim, contra você, a misericórdia, ela vai em cima. A misericórdia triunfa, ela vai acima do juízo. Se existe uma palavra de um decreto de morte, a misericórdia, ela passa na frente. Então, queridos, se você não está perdoando, você não tem nem como orar o Pai Nosso. Porque Jesus está dizendo, perdoe como eu te perdoei. Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. Será que você hoje pode orar assim? Será que eu e você podemos orar assim hoje? Senhor, me perdoa como eu estou perdoando? Hein?
Agora que eu quero que você entenda. É isso aí, Paula, contribuindo aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, tem vários decretos contra nós. Satanás fica 24 horas anotando, Eti, onde é que você tá pecando, onde é que Priscila tá pecando, onde é que Paula tá pecando, onde é que missionária ali está pecando. Ele fica anotando, ó, e leva tudo pra Deus. Aqui, sua filha, ó, mentiu. Aqui, seu filho, ó. Se Deus fosse levar em consideração os decretos do diabo, irmãos, as acusações dele contra nós 24 horas, nenhum de nós estávamos mais aqui. Mas a misericórdia triunfa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes um advogado. Eu não estou aqui dando suporte para quem quer viver em pecado, irmãos. Tem gente que quer usar essa palavra para viver no pecado, é diferente. A Bíblia diz em Pedro, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque Deus me perdoa que eu vou viver no pecado. Não é porque Deus me ama que eu vou me aproveitar disso, não. Eu estou falando de pessoas que querem acertar e no caminho às vezes a gente erra. Essa pessoa recebe o perdão, irmãos. Essa pessoa recebe a misericórdia. A Bíblia diz para a gente não usar o perdão como cobertura da malícia. Eu não posso usar Deus para cobrir minha malícia. Eu tô cheio de malícia, mas eu fico usando a palavra para cobrir minha malícia. Não, eu tenho que tirar a malícia do meu coração. Aleluia. Então, amados irmãos, voltando aqui, ó. Motivos pelos quais nós devemos perdoar, porque Deus nos perdoou. O rei perdoou uma dívida de 10 milhões, irmão. Dívida que não tinha preço. O único que podia pagar a nossa dívida é Jesus, preço de sangue. O sangue é a maior moeda do mundo espiritual, irmãos. É sangue. Jesus teve que descer o sangue dele, puro, carmesim, para a gente não receber a sentença que a gente merecia, que era todo mundo descendo para o inferno. Então a Bíblia vai dizer aqui, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias. Irmão, você sabe o que Deus... Você vai fazer um ato profético aqui comigo. Você sabe o que é que Deus fez comigo, com você, com a nossa dívida? Faça assim, ó. Jesus fez isso. Jesus pegou aquela nota promissória de mais de 10 milhões e fez isso. Rasgou, irmãos. Jesus rasgou a sua dívida, você tá livre. Você tá livre. No final, eu vou botar uma música aqui pra você meditar. É Kleber Lucas. Que música linda. Eu danço em casa sozinha com Jesus quando eu ouço essa música, porque é linda. Fala sobre o perdão de Deus. Você tá livre. Não tem quem te acuse mais, porque Jesus lhe perdoou. Então, irmãos, o segundo motivo pelo qual a gente deve perdoar, queridos, é porque você também erra e vai precisar de perdão, hein? O motivo, porque agora vocês vão começar a entender porque perdoar é uma questão de inteligência. Pô, porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. No final da oração do Pai Nosso, Jesus deixa bem claro. Se vós não perdoardes aos seus irmãos, o vosso Pai do céu também não vos perdoará. Então, se você é inteligente, você vai fazer o quê, Paula? Perdoar, minha irmã. Eu vou deixar de ser... Obrigada, meu irmão. Eu vou deixar de ser perdoada por Deus? Estezinha pegou uma água pra mim aqui. Tá uma diaconisa de Jeová, viu? Tá me abençoando aqui a mãe dela. Então, queridos, se eu sou inteligente, Paula, nem que eu não seja nem muito misericordiosa, eu vou perdoar porque eu quero ser perdoada. Se eu quero que Jesus me perdoe, eu também tenho que perdoar. Então, bora começar nessa noite a exercitar isso. O Espírito Santo vai começar a te mostrar pessoas que precisam de perdão liberado por você. Coisas do passado, coisas da infância, coisas do presente. O Espírito Santo, através dessa live, ele vai começar a te trazer pessoas que precisam de perdão seu. Você precisa soltar as pessoas, irmãos. Eu gosto de uma outra versão bíblica. Louvado, irmão Heraldo, Deus te abençoe, é vaso. Irmãos, eu gosto de uma versão bíblica que diz que aquele rei, quando aquele homem pede o perdão, ele soltou-lhe. Soltou, eu gosto muito dessa parte, soltou. Porque perdoar é soltar alguém, irmãos. Ele tá preso a você, mas você solta. Você diz, vai, meu filho, siga em frente. Deixa pra lá, siga a sua vida, seja feliz. Você solta. Jesus te soltou, solte os outros. Deus abençoe. Jesus te soltou, Jesus te liberou. Por que você fica prendendo as pessoas no mundo espiritual? Tem que me pagar. Eu já vi crente assim, irmãos. Pesado, tem que me pagar. Fez, tem que me pagar. Não, irmãos. Não é isso que Jesus está querendo de nós. Jesus está querendo que você solte as pessoas. Deixe as pessoas irem. Louvado seja Deus.
E eu vou te dizer uma coisa aqui muito forte, irmãos. Eu vou te dizer um segredo aqui meu, um segredo que Deus me deu para perdoar. Irmãos, situações que é muito difícil você perdoar. Vamos ser sinceros. Quando alguém faz algo conosco, irmão Heraldo, que não é uma pessoa que a gente tem muita proximidade, muito afeto, a gente já tá esperando. A gente não espera muito daquela pessoa. Então é fácil a gente perdoar. Aquela pessoa que fez algo que também foi uma coisa banal. Mas quando é alguém que a gente ama, irmãos, quando é alguém próximo, quando é alguém que a gente não espera, como o salmista Davi, ele vai dizer, irmãos, ele vai dizer assim: louvado seja Deus, bendito seja. Exatamente, Liz. Eu gostei do comentário de Liz. Irmão, você pode dormir hoje com essa mágoa e amanhã você pode você pode perecer, você pode morrer e você não ter salvação porque você não perdoou. É outra coisa que é uma questão de inteligência, né, Liz? Você vai ir pro inferno porque você não perdoou, irmãos. Você vai deixar de ser inteligente, você vai deixar de ir pra glória porque você não consegue perdoar alguém. É burrice, irmãos. É ignorância não perdoar. Aí o que que vai dizer, irmãos? Louvado seja Deus. Eu já falei aqui o quê? Vamos voltar. Quando é alguém que a gente ama, hein, Paula? Quando é alguém que a gente confia, come na nossa mesa, irmãos. Vai pra igreja com a gente. Quando é alguém da nossa família que a gente tem um grande afeto, quando é o nosso pai e a nossa mãe. Irmãos, o salmista Davi tem um salmo que eu gosto muito, que ele diz assim: íamos juntos à casa do Senhor. Tu eras meu amigo íntimo. Até tu levantaste contra mim o teu calcanhar. Irmãos, é difícil quando alguém que a gente não espera puxa o nosso tapete. Na minha opinião, é o pior tipo de perdão para a gente liberar. Porque é como uma faca no peito, irmãos. É como uma faca no peito. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que já passou por isso. Eu já passei, irmãos. É difícil. Aquilo nos consome porque a gente diz: como essa pessoa pode fazer isso? Como? Porque você confiou, você depositou, irmãos. Quando você deposita algo muito grande em alguém, a pancada é maior. A pancada é mais forte, porque você deu o seu amor. Você deu o seu amor. Foi igual Deus com Satanás. Deus deu muito a Satanás, irmãos. A Bíblia diz que quando Satanás pecou, que ele caiu do céu, houve luto no céu. Houve luto, como se fosse alguém morreu. Houve um luto, Deus sofreu, porque Deus confiou nele. Por mais que Deus era onisciente, mas Deus amava ele. Então é difícil quando alguém que a gente ama muito, alguém próximo, alguém que a gente devotou algo. Aí eu vou te dar um segredo que Deus me deu. Isso foi o Espírito que me ensinou, não está na Bíblia. Jesus disse assim: quando você não conseguir perdoar à vista, perdoe a prestação. Isso aqui é muito forte. Quando você não conseguir perdoar à vista, perdoe a prestação. Eu passei por uma situação em minha vida, irmão, que foi uma decepção tão grande, que só de lembrar dá vontade de me emocionar. Eu passei uma decepção tão grande, irmão, que eu chorava uma madrugada inteira. E Deus falou pra mim assim. Eu falei: Deus, tá difícil perdoar, Senhor. Não adianta eu dizer pro Senhor que eu perdoei, porque a mágoa tá aqui. Porque tem muita gente também que diz que tá perdoado, mas só vive falando daquilo, né, irmãos? É um perdão que não aconteceu. Não adianta você mentir também. Hein, Et? Não adianta eu dizer: fulano, você tá perdoado. Hein, Paula? Não adianta eu dizer: você tá perdoado. E é mentira, porque a mágoa tá aqui ainda. Não adianta você dizer que perdoou se você não perdoou. Você tem que ser sincero. E às vezes o perdão não vem na hora. Amém, Elis. Tome posse dessa palavra, que essa palavra é libertadora. Irmãos, eu preguei essa palavra uma vez em uma igreja, irmãos. O que teve de pessoas se reconciliando para a glória de Deus foi numa igreja em Cosme de Farias. Olha, irmãos, eu fui criticada por pregar essa mensagem, porque o povo quer mensagem de oba-oba, de aleluia, glória a Deus, e que não tem mudança. E quando eu preguei essa mensagem para a glória do Senhor, irmão, que eu sou pós-cinza, o que teve de irmãos que não se falava na igreja, irmãos, que começaram a se reconciliar, que começaram a se abraçar de novo, irmãos. Foi uma coisa linda. E eu espero que Deus repita isso. Irmão, observe. Aí quando eu disse a Deus, eu falei: Deus, como é que eu faço para perdoar? Deus falou comigo: todo dia você vai falar o nome dessas pessoas. Todo dia você vai dizer assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Pela fé. Mesmo que você não consiga perdoar na hora, você vai começar a profetizar que você perdoa. Irmãos, eu fiz isso por um bom tempo, Paula. Eu fiz isso por um bom tempo. Todo dia no joelho eu dizia: fulano e fulano, eu te perdoo. Fulano e fulano, eu te perdoo em nome de Jesus. Fulano e fulano, e aqui sangrando, o coração sangrando por dentro. O coração sangrando por dentro. Mas, irmãos, creia, depois de alguns meses,
Depois de alguns meses, irmão, depois de algum tempo, eu procurei aquela mágoa e eu não achei mais. Antes, irmãos, é como se tivesse uma faca aqui no meu peito constantemente. Espiritualmente, era como se tivesse uma faca aqui. Doía, irmãos. Doía todos os dias. Mas à medida que eu fui liberando perdão, à medida que eu fui todo dia profetizando, aquele perdão aconteceu. E eu consegui olhar. Olha, irmãos, Deus desceu a vara nessa pessoa. Essa pessoa que eu tô falando aqui, que me fez um mal. Eu tava tão chateada com essa pessoa, irmãos. Eu acho que se dissesse assim, mata, mata. Na hora da raiva, né, irmãos? Mas depois, Deus parece que feriu essa pessoa. Que quando eu vi essa pessoa, a pessoa tava assim, tão debilitada. A pessoa tava tão magra, a pessoa tava tão sofrida. Que aí veio a misericórdia. Eu olhei assim, eu digo, Deus, eu perdoo. Deus, eu libero. Deus, eu não quero ver essa pessoa dessa forma, porque essa pessoa fez isso comigo. Entendeu, irmãos? É a compaixão, é a misericórdia que triunfa sobre o juízo. A pessoa até merecia estar na pior, mas você não quer ver aquela pessoa daquela forma. É melhor que ela vá em frente e faça coisas melhores. Não faça para o outro o que fez com você. Mude. Então, queridos, você também peca. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 3, versículo 2, que todos nós tropeçamos em muitas coisas, irmãos. Todos nós. Tiago está dizendo aqui que todos tropeçamos, então é todos. Não adianta eu não te perdoar, Paula, se daqui a pouco lá na frente eu vou errar com outra pessoa. Eu posso até não errar com você, mas eu vou errar com outra pessoa e eu vou precisar do perdão dela. Então, como eu vou querer o perdão de alguém se eu não perdoo ninguém, irmãos? É uma questão lógica. Perdoar e receber perdão. Perdoar. A vida toda a gente vai ter que fazer esse exercício, irmão, de perdoar e receber o perdão. E se for difícil perdoar, perdoa a prestação, como eu já te falei. Perdoa aos poucos. Vai liberando até um dia você estar feliz. Você está livre. Outra coisa, irmãos, a pessoa que não perdoa, tem um ditado popular que eu gostei muito, que diz assim, Paula: não perdoar é como tomar veneno e querer que o outro morra. A vingança, a mágoa, a falta de perdão, você tá tomando veneno todo dia e tá desejando que o outro morra, mas quem tá morrendo é você. A falta de perdão apodrece, minha irmã. A falta de perdão adoece. Quantas pessoas com câncer porque não conseguem perdoar, irmãos? A minha mãe faleceu de câncer. Graças a Deus a minha mãe foi salva porque aceitou Jesus no fim. Mas minha mãe tinha muitas mágoas. Coisas de anos atrás, irmãos. Ela falava como se aconteceu ontem. Por quê? Porque aquela mágoa estava viva no coração dela. Irmãos, quando você não perdoa, quando você perdoa, é isso aí, Paula, 70 vezes 7. Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? Até 7? Porque naquele tempo tinha uns critérios, né? Até 3 vezes. Ele ainda estendeu um pouco, botou até 7. Jesus falou, não, até 70 vezes 7, ou seja, ilimitadamente. É isso, Paula. A falta de perdão adoece a sua alma, irmãos. Quando você perdoa, aquela pessoa te magoou uma vez só, não é isso? Você perdoou, aquela ferida cicatriza. Quando você não perdoa, aquela pessoa te machuca todos os dias. Observe se não é assim. Quando a gente não perdoa, todo dia a gente pensa naquele mal. Todo dia a gente pensa, irmãos, quando eu me converti, eu tinha tantas dores da minha infância. Coisas, palavras que me falaram. Irmã, eu fui para um culto da igreja na época. Irmãos, uma ministração de cura, irmãos. E ali eles mandavam a gente lembrar das pessoas que nos fez mal e ali liberar o perdão. Irmãos, aquilo foi uma libertação para mim tão grande, porque todos os dias eu chorava. Todos os dias, praticamente, eu lembrava daquilo que fizeram comigo e chorava. E me abatia. Então aquilo te machuca todo dia. Quando você perdoa, cessou, estancou a ferida, o sangue para de jorrar e você consegue seguir em frente. Glória a Deus! Até quando você vai ficar lembrando disso, irmã? Até quando você vai ficar remoendo isso? Até quando você vai ficar falando disso? Ninguém aguenta mais, nem você. Não é assim? Não é assim quando a gente fica preso no passado? O novo não acontece porque você está presa no passado. Aleluia! Gera doença, gera enfermidade, gera câncer. Você fica doente espiritualmente. Aleluia! Você não consegue exercer o seu ministério, você não consegue exercer o que Deus tem para a tua vida, porque você está preso, porque você não libera. E quem não libera, na verdade, está preso.
Quando você não libera o outro, você que fica preso. Então, perdoar é questão de inteligência. Se você é inteligente, você vai começar a perdoar mais. Olha, hoje, depois dessa palavra, vai ter gente que vai perdoar até o que não lembra. Jesus, eu perdoo todo mundo. Porque perdoar avança, faz você avançar. Aí vamos ver aqui. O outro motivo, né? Nós já falamos que por que devemos perdoar? Porque Jesus nos perdoou. Segundo, porque você também erra. Terceiro, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Já falei sobre isso também. Então, Mateus 6,15 vai dizer: se vós não perdoardes aos homens, o Pai também não vos perdoará. Amém, irmãos? Eu já estou concluindo aqui nessa noite. Glória a Deus. Que bom, Paulo. Eu fico feliz. Coisas grandes Deus vai fazer na tua vida, Vaso. Libera. Irmãos, eu vou falar de uma coisa, uma experiência que eu tive. Foi na Cidade Nova, irmão. Não sei se o irmão Heraldo tá aí ainda. Quando eu morava na Cidade Nova ainda. Irmãos, eu tava, rapaz, foi calúnia, foi difamação, foi tanta coisa, irmãos. Só quem já foi caluniado. Meu Deus. E era uma calúnia em cima da outra. Irmão, acredite. E palavras duras, palavras de maldição, irmãos. Paula, pesado. Aí teve um dia que eu disse assim, sabe de um, eu vou me livrar desse lixo na minha alma hoje. Eu vou me livrar desse lixo. Irmão, eu botei meu joelho no chão, botei meu joelho na cama, botei meu joelho no chão e me encostei na cama. E eu comecei a orar, eu disse, Deus, aí comecei a falar o nome de um por um que tava fazendo isso. Eu comecei a falar o nome de um por um, a lágrima caindo, irmão, por causa da dor. Eu digo, Deus, eu libero fulano, eu libero fulano, eu libero fulano, eu libero fulano. Deixa fulano em paz, João. Meu Deus, deixa fulano em paz, Senhor. Senhor, deixa fulano em paz. Irmãos, eu comecei a liberar. Liberei essas pessoas todas. Depois eu fui tirar um cochilo, irmãos. Eu fui tirar um cochilo depois que eu fiz isso. Paula, acredite, irmão. Literalmente, eu pensei que eu tava indo pra glória. Eu pensei que eu tava morrendo. Porque eu senti a minha alma levitando. Meu marido estava dormindo do meu lado e a minha filha. Eu me despedi deles ainda. Eu olhei para eles e disse assim, Senhor, cuida deles. Já que o Senhor tá me levando pra glória. Irmãos, você sabe o que é que eu entendi? Eu tava tão leve. Eu fiquei tão leve que eu achei que eu já estava indo pra glória. Eu achei que Deus já estava me chamando para si. Vocês estão entendendo o mistério? Aí depois Deus falou comigo, né? Não, filha, é porque sua alma tá leve. É porque você perdoou. Você tá livre. Você tá leve. Isso é mistério. A alma levita. Você volta a sorrir. Você volta a se alegrar. Você volta, sabe? Você não fica com aquele peso. Tira esse peso, irmãos. Então, nessa noite, a conclusão de tudo que falamos aqui, irmãos. Precisamos perdoar. Eu quero concluir aqui dizendo, precisamos perdoar da mesma forma que Jesus nos perdoou. Vamos fazer isso mais. Eu estou me comprometendo comigo também aqui, porque todos nós precisamos perdoar. E não é sempre que é fácil perdoar, sejamos sinceros. Não é sempre. Então, nessa noite, queridos, comece a lembrar agora. O Espírito Santo vai liberar agora a sua mente. O que tá? Tem mágoas, irmãos, que tá até na lixeira. Você finge que você não tem, mas você tem. Você finge que perdoou, mas não perdoou ainda. Jesus vai começar a trazer à tona nessa noite. Quem você está precisando liberar o perdão. Tem pessoas que fez coisas, às vezes até sem querer, mas você ainda não perdoou. Comece a lembrar dessas pessoas agora. A gente agora vai ouvir um louvor. Eu quero que você medite nesse louvor. Esse louvor, eu amo esse hino. Eu amo esse hino do Kleber Lucas. Porque eu me sinto tão feliz por Jesus ter me perdoado. Eu me sinto tão feliz porque Jesus não olhou para mim conforme eu merecia. Então por que a gente não pode olhar para o outro assim também, irmãos? Eu quero que você ouça esse hino. Eu quero que você ouça esse hino. Se você não conhece esse hino, é um hino, não, é um hino que já tem tempo já. Mas é um hino muito lindo, muito atual. Não sei se você está conseguindo ouvir daí. Eu não sei se você está conseguindo ouvir. Diga os irmãos aí se está conseguindo ouvir, senão eu vou botar na televisão para ficar mais alto. Tá conseguindo ouvir aí, irmãos, esse hino? Diga comigo. Fala, eu fui perdoado Tá dando para ouvir? e não devo nada pro inimigo. Tá dando para ouvir, irmãos, esse hino? Que tá começando aí? Glória a Deus. Eu acho que não, mãe. Levanta a luz agora porque já virou a igreja, já virou a igreja. Glória a Deus. Jesus é bom, meu irmão. Você vai orar com a gente, tá?
Gente do céu, é suave e arrepiadamente. Me deu até minha vontade de chorar. Glória a Deus. Os irmãos estão ouvindo? Tá dando pra ouvir? Glória a Deus. Ouça esse hino. Ouça esse hino agora e começa a lembrar dessas pessoas, ó. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatador das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Você não deve mais nada, irmãos. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Diga, eu fui perdoado, cante isso. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Se alegre, você foi perdoada, você foi perdoado. Jesus rasgou a cédula de dívida. Comece a rasgar também. Arride cantanai. Gente, se tu Aleluia. presença de Deus, eu me arrepiei todinha. Aleluia. Glória a Deus. Longe da graça, quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri. Mas eu atravessei o rio. Atravessei o rio. O que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado. Dos pecadores. E eu não devo nada pro inimigo. Oh, aleluia. Pai do Senhor, irmão Wellington, isso é bênção. Fui justificado pelo sangue. Diga agora, eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Aleluia. Essa música traz uma graça, irmãos. Quando puder, coloque esse hino na sua casa. Kleber Lucas, eu fui perdoado. Não deixe o diabo te acusar mais, não. Você foi perdoado, você foi perdoada. Você é filho da graça, você é filha da graça. E você vai perdoar também. Eu sou livre. Oh, aleluia. Eu fui perdoado. Gente, tem muita gente que ainda não foi perdoado e vão ser perdoados pelo amor de Deus. Antes eu não era crente, eu usava brinco e Deus me perdoou. Aí é outro mistério da doutrina, irmãos. Mas nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados pela graça, amém? Nós vamos orar, pode ficar aqui se quiser. Quer ficar? Quer. Irmãos, amém? Nós vamos orar agora. Você vai começar a liberar aí da sua casa. Se você estiver sozinho, melhor, que você pode falar o nome das pessoas. Se você não quiser falar para ninguém que está aí ouvir, você, em espírito, você fala o nome das pessoas na sua mente. E nós vamos começar a liberar o perdão agora. Vamos orar. Você vai começar a soltar pessoas hoje. Solte. Solte e Jesus vai te soltar. Amém? Meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, meu Pai, em tua presença nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Eu estou aqui com a minha filha de 5 anos, ela pode sentir a tua graça. Não por mim, meu Pai, porque eu sou nada, mas pela tua palavra que liberta. Meu Deus, eu sei que o Senhor curou vidas aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, comece a trazer à tona aonde tem ali, meu Pai, no oculto, uma mágoa. Aonde tem ali no oculto uma falta de perdão, um ranço, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos hoje liberar pessoas. Nós queremos soltar como o Senhor nos soltou. Pai, nós éramos dignos de morte. Nós éramos dignos do inferno, Senhor, mas o Senhor se compadeceu, o Senhor nos soltou, o Senhor nos resgatou, nós somos livres, nós vivemos hoje uma vida digna, nós vivemos hoje uma vida honrada, Senhor, nós somos hoje ministros e ministras do Senhor, nós somos hoje os teus embaixadores na terra, Senhor, mesmo sem merecer, ó Pai, e é por isso que eu te dou graças, Senhor, aleluia, eu te dou graças porque nós não merecemos nada, Senhor.
Eu quero liberar perdão sobre pessoas, meu Pai, que me feriram, que me magoaram. Eu quero dizer, vá em paz. Eu quero dizer a essas pessoas que estão na minha mente, vá em paz, seja feliz, não erre mais, siga a sua vida. Lai de cantarácia. Meu Pai, começa agora, Senhor, começa agora a dar poder de filho para nós, Senhor, liberarmos pessoas. Em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus, a tua cura brote agora, Senhor. Começa a cicatrizar essa ferida de anos, essa ferida do passado. Senhor, em nome de Jesus eu te clamo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu te clamo, Senhor. Em nome de Jesus eu te clamo, Senhor. Libera pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu vou me despedir de você com esse hino lindo que você vai ouvir aí na sua casa. Eu fui perdoado, de Kleber Lucas. Se alegre. E agora eu vou orar. Em nome de Jesus. Vai. Jesus, em concordância à oração da minha mãe, hoje estou aqui, sim, com todos aqueles irmãos que foram perdoados. Graças a Deus, Jesus rasgou as coisas dos pecados Aleluia. e colocou as coisas do bem Aleluia. nas suas cabeças. E agora vocês não precisam mais sofrer, não precisam mais ficar em Glória a sofrimento Deus. e não precisam mais ficar em Aleluia, Deus. tristeza, em sonha, porque Deus Glória vai a entrar Deus. na sua casa. Amém. E Deus me invadiu também. E Deus vai te invadir a sua casa, assim como invadiu a minha. Em nome Glória de a Deus. Jesus, amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, Deus te dê vitória. Até aqui o Senhor nos ajudou. Tenha uma boa noite na presença de Deus. Amém? Tchau, até a